A gente precisa falar sobre um assunto que está muito em alta, um assunto importantíssimo, sério e que a gente não pode deixar para depois. Aqui não é um assunto para a gente dizer vamos fazer por fazer, é um assunto extremamente sério, importante e necessário. E a gente conversando aqui nos bastidores, ela falou, né, da importância da gente falar sobre o assunto, porque esse assunto nós estamos vivenciando ele e a gente tem que conversar, que é os problemas respiratórios que estão lotando os hospitais infantis, e ela vai explicar para a gente, né, sobre esse assunto e ao mesmo tempo nos alertar, nos ajudar, tentar fazer com que você que está assistindo o nosso programa saiba como agir diante de determinadas situações. Porque você tem criança, a primeira coisa que você faz, vou para a emergência, né, vou para a emergência. E por incrível que pareça, nem todo mundo tem a sensibilidade e a responsabilidade de se proteger e proteger o outro. A gente vê a conversa ser muito bonita e falada, mas na prática poucos estão praticando essa empatia, que é cuidar da tua saúde, mas cuidar da saúde do outro. Porque se você não quer adoecer, você não pode querer que o outro adoeça, e não importa quem seja a pessoa. E aí a Clara topou estar aqui com a gente nesta semana para falar sobre o assunto, não é isso, querida? É um prazer estar aqui pra com vocês gente, mais uma vez. Mais uma vez, um prazer pra gente também. E para falar de um assunto tão atual, tão real, tão necessário nos dias de hoje, né? É verdade, Vanusa, você falou um dado extremamente importante. A gente está lotando as UPAs, os pronto-atendimentos, os hospitais que são de regulação, com tantas crianças e bebês com quadros mais agravados, que iniciaram com doenças respiratórias leves e foram progredindo para outras doenças que estão em alta, que a gente está em pico, como, por exemplo, a bronquiolite, além das outras de base que a gente já conhecia, as pneumonias, né, alguns poucos casos de tuberculose, ainda existe o Covid, inclusive na área da pediatria e neonatologia também. Doutora, eu vou tocar num assunto que, como é um bate-papo, a gente fala muito sobre as situações que já tenham acontecido ou que estejam acontecendo. Eu nasci em São Paulo, no sul do Brasil, e fiquei lá até meus 15 anos. Algo que eu via assim constantemente era bronquite, pneumonia, algo muito normal de se ver, né? A gente via várias pessoas adoecidas, principalmente o bronquite era algo que era muito presente. A gente ouvia falar-se de uma forma bem natural. Pneumonia também. E isso se passou 35 anos, né? 35 anos que eu já estou no Piauí. E o que me preocupa, porque nós estamos aqui no Piauí e há muitos anos eu nunca ouvi falar de bronquite. A pneumonia era algo que se ouvia falar, mas a palavra bronquite era algo bem distante das nossas conversas aqui no Nordeste. E aí, atualmente, nesses 3 anos, com a Covid e principalmente com tantas coisas acontecendo no meio ambiente, vem a preocupação de um ano como 2023 bem diferente dos demais anos. Bem ativo. E eu acho que isso é um bate-papo muito importante da gente relatar, da gente conversar, porque só tem uma história para contar quem viveu. E aí é muito importante a gente falar sobre isso agora para que a gente venha ter vidas mudadas e transformadas na questão da saúde através de um bate-papo como esse, que é muito importante. Você é uma jovem fisioterapeuta, pediatra, muito importante e necessária. Eu chamo essa atenção, por que nos últimos tempos tanta gente com bronquite no Piauí? Pois é, Vanusa, a gente não sabe especificar. Sim. Tem algumas doenças que estão em alta e eu queria até destrinchar um pouquinho elas se a gente tiver esse espaço. A bronquite, ela se refere a uma inflamação dos brônquios, que são vias aéreas mais altas, certo? Então, ela é muito confundida, inclusive, com a asma. E antigamente até se falava bronquite asmática, né? Sim. Mas são vias aéreas mais altas. Elas dão aquela tosse mais carregada, aquela tosse cheia, com aquele aspecto de tosse produtiva, como se a criança estivesse quebrando, né? Sim. A diferença, por exemplo, da asma é que é uma doença de crianças na primeira infância a partir dos 4 anos. Antes dos 4 anos, você não diagnostica asma de fato. Você fala que a criança é uma criança sibilante, que é um bebê sibilante, mas não uma criança asmática. Depois dos 4 anos, normalmente você consegue fechar esse diagnóstico. E o que é que tem pegado tanto nos bebezinhos menores, naqueles bebezinhos abaixo dos 4 anos e normalmente, inclusive, nos lactentes de 0 a 6 meses, é a bronquiolite. A bronquiolite, ela está muito em alta. E o que é a bronquiolite? Já é a inflamação das vias aéreas mais baixas. A nossa última unidade respiratória chama alvéolo, parece umas bolinhas de ar. Nós temos milhões delas nos pulmões. E
a estrutura que leva aos alvéolos, são os bronquíolos. Então, é a inflamação dessas últimas unidades respiratórias por diversos fatores. Então, o que é que tem se dado uma alta tão evidente dessas doenças, principalmente da bronquiolite, pneumonias, que a gente tem tanto falado e tem tanto levado os bebês e as crianças menores às internações? A gente não tem certeza se deve ao fator isolamento na Covid, né? Muito provavelmente, essas crianças que hoje em dia têm 1 ano, 2 anos, eram crianças que as mães estavam no isolamento na época do Covid. Então, provavelmente foram mães e pais que foram menos expostos, talvez essa imunidade veio um pouquinho mais baixa e quem sabe não foi passado isso aí para as crianças. A gente tem conversado ainda sobre isso. Mas o que se sabe também é que a bronquiolite ela é causada por um vírus principal, ela é uma doença viral e é aguda, diferente, por exemplo, da asma e da bronquite, que normalmente são doenças crônicas, né, que acompanham a criança por um período da vida, inclusive o adulto. Existem adultos asmáticos, né? Sim. Já a bronquiolite, ela é aguda, ela tem um pico e depois ela tem uma melhora completa. E ela volta depois, novamente? Pode voltar depois. Pode voltar, não é o esperado, mas a criança pode se reinfectar. Tem bebês com 6 meses lá no consultório que estão no 3º pico de bronquiolite, pode acontecer. Então, ela é de causa viral, normalmente. O vírus principal chama vírus sincicial respiratório. Mas o que é que a gente tem percebido? Que outros vírus também têm acarretado a bronquiolite, como inclusive o vírus da influenza e parainfluenza, que são os vírus da gripe comum. Acabam sendo oportunistas, né? Oportunistas. Então, assim, a criança começa com um quadro gripal comum, aquele quadro que cursa com a coriza, com uma febre mais baixa, uma tosse, uma criança que fica mais sem vontade de se alimentar, mais prostrada. Só que como que a gente consegue identificar essa bronquiolite, por exemplo? A criança começa a ter um sinal muito evidente de desconforto respiratório. É aquela criança que está cansada para respirar, uma criança que está com a falta de ar evidente. Então, ela tem alguns sinais de desconforto respiratório. Um deles, batimento de asa do nariz, então a criança respira e a aba do nariz vai aumentando. O uso da musculatura acessória, você vê a criança tentando puxar o ar, vai levantando o ombro, como se tivesse algo tampando essa respiração. Exatamente. Faz o afundamento da barriguinha, que é um sintoma que é muito comum e a gente vê corriqueiramente no consultório e tanto no hospital também. Então, são sintomas que a gente tem que ficar de olho para saber qual o momento exato de levar essa criança a uma urgência. Doutora, a gente percebe o seguinte, quando a gente fala desses problemas respiratórios, o que a gente percebe é uma falta de ar através do bronquite. Essa bronquite, você estava falando agora há pouco que ela pode não vir com catarro? Ou ela sempre vai ter? Normalmente sim, porque é uma característica da doença. Geralmente muito preso? Muito preso. Por quê? Porque ela não está naquelas vias aéreas mais profundas. Sim. Então, é aquele catarrinho que normalmente, inclusive, vai começar com a tosse seca, porque é uma tosse mais irritativa. É uma defesa do organismo essa tosse, na tentativa de subir essas secreções e fazer aquela tosse mais produtiva, quebrando para eliminar esse muco. Mas uma característica da bronquiolite, por exemplo, é a presença do muco. Então, é uma inflamação na parede do bronquíolo que faz a presença desse muco, fazendo com que essa tosse inicie seca e passe a ser produtiva. E no meio desse caminho pode ter um desconforto respiratório evidente. A gente fica imaginando, a bronquite pode virar pneumonia ou já a pneumonia não tem nada a ver com bronquite? Pode ser uma doença secundária. Sim. O que a gente tem visto é exatamente isso. As doenças secundárias, mesmo pós-melhora ou durante o curso dessa doença. Inclusive, a gente tem caso de bebês, por exemplo, que passaram pelo pico da doença, passaram por internação. Aí estão de alta hospitalar. Aí volta ao consultório para fazer 1, 2 atendimentos de fisioterapia respiratória como uma reabilitação pós-doença. Só que pensa que não, a criança piora do quadro de novo, agudiza, a criança passa a ter uma febre mais alta, começa a ficar desconfortável novamente. Quando vai lá, que vai uma visita ao pediatra, vai fazer um raio-x, vai fazer um exame de sangue, a criança está com uma pneumonia secundária. Então, normalmente não são as mesmas doenças e não é que evolua para ela. Sim. É uma doença secundária em cima daquela que ela estava inicialmente. Pronto. Como fisioterapeuta pediatra, o que a gente pode informar para a mãe que está em casa assistindo o nosso programa hoje? Por exemplo, minha filha começou com uma tosse, começou com uma febre e eu estou presenciando ela com falta de ar. Nossa, eu não tenho nem sequer um inalador dentro de casa para esse processo. Como é algo que a gente não tinha tanto costume de se ver, você sabe que existe, a vida inteira existiu, mas nunca com tantas crianças adoecidas desta forma. Então, nós precisamos alertar essas mães
Você já falou sobre a questão do sintoma, como pode acontecer. Estes são os maiores problemas respiratórios que nós estamos tendo no momento, né? Com certeza. E aí, como é que a fisioterapia entra para ajudar essa mãe que está em casa nos primeiros cuidados? Sei. E depois que tem esse diagnóstico, como a fisioterapia pode entrar? Pronto. Primeiro é alertar quais são os sinais que me fazem achar ou então intervir com uma consulta médica, fisioterapêutica, enfim. A criança que está com um quadro gripal, de fato, ela tem que cursar com aqueles sintomas básicos. E isso não me faz precisar procurar uma urgência, que são a coriza, são a febre baixa, uma tosse, que pode durar um pouquinho mais. Agravou, começou a ter sintomas de desconforto respiratório. Nesse momento, eu posso até ter alguma prescrição em casa, uma nebulização, uma medicação, mas nesse momento eu devo sim levar uma urgência. E quando que eu procuro o atendimento fisioterapêutico pediátrico? Eu posso procurar tanto no início de um sintoma gripal, para prevenção e melhora desse quadro, para a gente não ter uma piora de fato. É claro que a bronquiolite, por exemplo, ela tem estágios. A criança pode ter uma bronquiolite super grave, como ter uma bronquiolite mais leve, que no cuidado de ambulatório, de consultório, a gente consegue segurar essa criança sem precisar interná-la. Mas a fisioterapia, ela vai agir de uma forma global. A gente trabalha com manobras na região do tórax, mas também na região superior, fazendo com que haja uma melhora dessa congestão nasal e dessa coriza e também do desconforto respiratório. Então, a gente vai trabalhar com manobras na região do tórax, que são leves, são sutis, existem procedimentos hoje em dia que são bem mais eficazes do que a gente falava antigamente, que era, por exemplo, aquela tapotagem. Falava-se de tapotagem, hoje em dia ela já saiu da fisioterapia respiratória. Mas existem, por exemplo, o RTA, que é uma formação que é excelente de reequilíbrio toracoabdominal, além de outras manobras, como a AF, o BOLSE, o DAA, são manobras que a gente faz nessa região do tórax, visando tanto expandir o pulmãozinho do bebê, soltar essas secreções que estão mais baixas ou mais altas, dependendo da doença, né? Melhorar o padrão respiratório. Então, a fisioterapia respiratória ela pode entrar tanto durante o curso da doença, como após a doença, após uma alta hospitalar, para a gente conseguir melhorar o pulmãozinho, o padrão respiratório do bebê de forma global. Como falar dos inaladores e como essa utilização pode ser feita quando o assunto são esses bronquites ou até mesmo a pneumonia nessa criança? Pronto. Os inaladores nós temos vários no mercado, né? Eles passam desde ultrassônico até, por exemplo, os de malha vibratória. Os inaladores, quanto mais especificado for, mais ele vai entregar para a criança uma qualidade de medicação. Por exemplo, os de malha vibratória são os mais atuais, não independente da marca. Então, os de malha vibratória, eles são pequenininhos, eles são portáteis, eles são nada barulhentos, podem fazer nas duas posições, tanto sentado como deitado, e eles entregam praticamente todas as medicações, diferente daqueles aparelhos que eram maiores, ou até os ultrassônicos, que eles têm uma certa limitação na entrega da medicação. Então, inalador é escolher o melhor inalador e saber fazer aquela prescrição de forma correta. Muitas mães, muitos pais acham que fazer inalação só com soro vai melhorar a tosse da criança. E a gente já sabe que isso não é verdade. A inalação só com soro, feita de forma desregrada, ela pode inclusive piorar. E eu vou te explicar isso de forma muito singela. As secreções, elas estão acumuladas tanto na face como no pulmão. A função da inalação é soltar secreções. Se eu faço, por exemplo, essa inalação com muita recorrência e se eu faço, por exemplo, no turno da noite, onde a criança normalmente vai dormir, eu aumento essa soltura de secreções. Então, eu estou estimulando, por exemplo, o processo da tosse. Como que uma criança vai dormir à noite se ela está com aquela tosse contínua, e que fica num processo irritativo porque aquela secreção está solta. Então, as inalações, elas devem ser feitas à noite, se prescritas com medicação. E com um médico especialista. Né, levando essa medicação até esse cliente, né, até esse paciente. Porque, na verdade, as pessoas têm um costume de se automedicar ou de fazerem da forma como elas querem e vejam só o que a nossa profissional está falando, né, nossa especialista. É o cuidado que a gente tem que ter de verdadeiramente saber o que está fazendo. Exatamente. Principalmente porque uma criança, ela vai ter a dificuldade de falar, quem cuida dela é você. Isso. Então, nesse exato momento, a gente chama essa atenção. E nesse caso, a tendência é,
continuar ou... Porque o clima já a gente chega no BR-Obró. Sim. Né? Como chamar a atenção relacionada a esses problemas respiratórios? Porque o clima vai ficando mais seco. Ah, sim. Então, a sazonalidade, né, que é a mudança desses climas de fato, ela pode ter um pouco a ver. O que se sabe não é uma chuva ou um tempo frio que vai causar uma gripe, por exemplo. As gripes, elas são causadas por vírus, assim como essas doenças, como a gente está falando. Mas as chuvas, os períodos mais frios, eles podem causar o que a gente chama de vasoconstricção, que é a diminuição do fluxo sanguíneo. Então, o nosso corpo, ele responde a isso. Uma criança que é exposta ao frio, por exemplo, tem essa vasoconstricção na região aqui do narizinho e o corpo, de forma inteligente, solta um catarrinho para deixar esse nariz mais aquecido e mais úmido. O que é diferente de um quadro gripal, mas por isso que muita gente até hoje fala, não vou deixar meu filho banhar na chuva porque vai causar uma gripe. Não é isso, apenas os sintomas é que podem ser parecidos, mas tem que ser sintomas mais breves, né? Já em relação ao calor, ao BR-Obró, o que é que acontece? A queda da umidade do ar, né? A umidade relativa do ar vai no chão, além do calor ser mais intenso. Então, a baixa umidade, ela pode propiciar aquelas tosses mais secas, né? A criança, ela sempre tem que ser mais hidratada. É uma criança que pode ter um umidificador no ambiente, né? Nunca perto, por exemplo, do berço, nunca em cima do berço, mas no ambiente um pouco mais distante, fazendo com que esse ar fique mais úmido, um pouco mais respirável, fazendo com que a respiração seja mais leve e a criança tenha um conforto maior ao respirar nos tempos tão quentes que a gente vai entrar. Muito bom. A gente vai querer trazer a nossa fisioterapeuta mais vezes para o nosso programa, porque é muito importante a gente falar sobre esse assunto. O Jonas mesmo tem uma bebezinha em casa e é importante a gente falar. A gente estava falando da questão da imunidade e falando da própria alimentação. As crianças precisam ter contato verdadeiramente umas com as outras e precisam ter esse contato também com a terra, né? Com o viver no dia a dia. E cada dia que nós que somos adultos vivenciamos essa época. Hoje em dia os pais têm medo, não quer que o filho saia de casa, muitas vezes o filho tira o chinelinho um pouquinho, não coloca o chinelo, não quero você sem chinelo. E a gente tem que fazer com que esses anticorpos realmente existam para que essa criança venha ter qualidade de saúde. Isso é uma realidade. E aí a gente também fala dessa questão da própria alimentação também, da hidratação através da água, dos sucos que se fazem necessário para essas crianças, né? E a gente quer agradecer. E a gente sabe que o bronquite traz muitas vezes falta de ar, né? Então, tem que ser tudo isso analisado. Ficou faltando alguma informação que a gente queira levar para o telespectador? Bom, só manter o calendário vacinal em dias, como você estava falando, a imunidade é o que sustenta o nosso corpo. Então, se eu mantenho um calendário vacinal adequado, tudo certinho, se eu alimento a minha criança de forma regular, se eu hidrato a minha criança de forma regular e também se eu permito que a partir dos 3 meses, é óbvio que nos primeiros 3 meses a gente deve manter essa criança com isolamento um pouquinho mais regular para que essa criança não seja exposta desnecessariamente. Mas a partir disso, a criança sim pode entrar em contato, a criança pode ficar mais no chão, a criança pode ficar com outras crianças, né? Para que ela vá adquirindo essa imunidade. Então, a gente tem que ter os cuidados diários, lavar bem as mãos, nos alimentarmos de forma adequada, hidratar de forma adequada e a gente vai conseguir passar por todo esse período aqui de pico que a gente está das doenças respiratórias. Você acha que esse pico dessas doenças respiratórias tem data para terminar? Tem uma novidade muito boa. A bronquiolite, até então, ela não tem vacina. Sim. Ela tem um anticorpo, que é a palivizumab, dada para crianças específicas, mas essa vacina foi produzida. Nesse ano, agora, ela já está sendo aplicada nos Estados Unidos, no pessoal idoso, na população idosa, e logo, logo ela deve chegar aqui no Brasil. Então, chegando a vacina aqui, ela vai ser espalhada para a comunidade, com certeza os picos da doença vão cair de forma exponencial. Muito obrigada, quero desejar uma ótima manhã para você. Quem quiser entrar em contato com a nossa fisioterapeuta, pode entrar em contato através do Instagram que vai aparecer agora na telinha, tá? E ela reforça para você, não é verdade, Clara? Clara, do ailib.fisiopediátrica. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Sempre um prazer estar com você aqui.